do Senhor. Amém. Tudo bem, meus irmãos? Glória a Deus. Mais uma aula, pela graça de Deus. Hoje vamos para a aula 11, livro de 1 Samuel. Você pode abrir sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. Nós estamos vendo o panorama bíblico, né? Panorama de cada livro da Bíblia. Hoje nós já estamos no primeiro livro de Samuel. Confesso para vocês que é um dos meus livros favoritos. Ele é um livro histórico. 1 Samuel. Isso, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. A gente vai ler o 7, o 8, o 9 e o 10. Isso daqui é o louvor, né, de Ana. Vai dizer assim: o Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Livro de Samuel, nome original é Shemuel, né? Em hebraico, que significa Samuel mesmo, né? O significado do nome é nome de Deus, né? Pode significar nome de Deus, ou melhor, né? Deus ouve. E dando uma alusão à oração de Ana, né? O propósito que ela fez, né? Ela fez um propósito e Deus ouviu. Quando cumpriu-se, né? Esse propósito, então ela deu esse nome Samuel, Deus ouve. Amém? No grego, Samuel também, né? E só que no grego, na Septuaginta, na tradução em grega, foi feito, né? O nome foi mudado, né? O nome foi feito Basílio, que significa reinos ou reis. Os livros que conhecemos, né? Como 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, formam uma coleção única de 4 volumes, tá? Não era 1 Samuel, 2 Samuel, 1º Reis, 2º Reis. Era um reino, 1º reino, 2º reino, 3º reino, 4º reino. Isso na tradução da Septuaginta em grego, tá? 1º Reis, 1 Samuel, 2º Reino, 2 Samuel, 3º Reinos, 1º Reis, e 4º Reinos era 2º Reis, né? Essa nomenclatura continua influente na tradição ortodoxa e também na Vulgata Latina de Jerônimo, tá? Divisão do livro. O livro era um só, tá? 1º e 2º Samuel era um livro só, Shemuel, no original hebraico. Era um livro só, formava um único livro no texto hebraico. A divisão em 2 livros surgiu na Septuaginta por volta do século 3 a.C., provavelmente devido ao tamanho do texto, né? Ao ser transcrito em rolos, pergaminhos, era mais prático e viável fisicamente dividi-lo em 2 partes. Essa divisão foi mantida nas traduções posteriores, inclusive na Vulgata, né, em latim, e em nossas Bíblias modernas. O mesmo aconteceu com o 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas. Tudo é dividido para ficar mais fácil, tá? Samuel e Reis era um único conjunto histórico, desde o nascimento de Samuel até o exílio na Babilônia. Amém? O escritor do livro de Samuel, né? O livro não identifica um autor específico, mas a tradição atribui a autoria em partes, né? Primeiro, a Samuel, que até a sua morte, 1 Samuel capítulo 25, versículo 1, fala da morte de Samuel. Então, provavelmente não foi ele mesmo que escreveu. Daí para frente são outros autores, né? Que aí nós vemos provavelmente profeta Natã e profeta Gade, que está lá segundo o 1º Crônicas, né? Capítulo 29, versículo 29, vai dizer assim: os atos do rei Davi, desde o princípio até o fim, estão escritos nas crônicas de Samuel,
o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, tá? Portanto, é provável que o livro seja uma compilação profética organizada posteriormente por escribas inspirados, tá? Qual que é a data da escrita, né? A redação final de 1 e 2 Samuel provavelmente aconteceu entre 930 e 900 a.C., após os eventos ocorridos, talvez já durante os primeiros anos do reinado de Salomão. Algumas atualizações e compilações finais podem ter ocorrido mais tarde, à medida que o cânon era preservado e organizado. Amém? Como que nós podemos trazer uma introdução ao livro de 1 Samuel, né? Ele começa num período de crise espiritual, né? E política em Israel. Após a morte de Josué, lembra lá? Josué, Juízes, Ruth. O povo entrou num ciclo de pecado e desordem. Josué foi, vamos dizer, teve o líder Moisés levantou Josué, mas Josué não levantou nenhum líder e Deus foi levantando os juízes. Amém? E aí, como diz lá no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, também tem lá no capítulo 17, né? Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, né? Porque não havia rei e o sacerdócio também estava corrompido pela casa de Eli. Amém? Nesse cenário caótico, o livro de Ruth mostrou que Deus ainda estava agindo, preparando a linhagem do rei Davi, e agora em 1 Samuel vemos Deus levantando Samuel, um profeta, sacerdote e juiz, para liderar essa transição, né? Ele será o elo entre o tempo dos juízes e a monarquia, preparando o caminho para o primeiro rei, que é Saul, e depois para Davi, o rei segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Vamos ao panorama. 1 Samuel, né? Do capítulo 1 ao 3, a gente vai ver o nascimento chamado de Samuel, né? No capítulo 1, a gente vê lá a oração de Ana, né? O voto que ela faz, né? No capítulo 2, a gente já vê o cântico de Ana, né? Que a gente leu. E no capítulo 2 também, né, Deus vai falar, né, sobre os pecados, né, dos filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, né, e tem uma profecia de juízo contra a casa deles. Capítulo 3, Deus chama Samuel audivelmente e confirma seu ministério profético. Capítulo 3, Samuel, um menino, já estava lá no templo sendo instruído, então Deus começa a chamar ele, né, como profeta. Capítulo 4 ao 7, a gente vê as guerras que o povo travava e a arca de Deus foi capturada. No capítulo 4, a gente já vai ver, né, teve essa guerra e Israel foi derrotado pelos filisteus. Eles usaram, né, a arca como se fosse um amuleto, levaram a arca, a gente está perdendo a guerra, vamos levar a arca para a guerra para a gente vencer a guerra. Porém, como o povo era ímpio, o povo estava em pecado, o povo estava sendo guiado, né, pelos sacerdotes que estavam em pecado, que era Ofni e Finéias. Esses sacerdotes morreram, o povo foi derrotado e a arca de Deus foi capturada. A arca que representava a presença de Deus foi capturada. Amém? Amém. Eli também, quando fica sabendo da morte dos seus filhos, ele morre. Tem a nora de Eli, né, a esposa de um dos seus filhos, ela estava grávida, ela dá à luz, ela morre no parto e ela dá o nome do filho, né, Icabô, né, quer dizer, já se foi a glória de Deus, porque eles ficaram sabendo da notícia da morte, da derrota e da arca de Deus que foi capturada. Amém? Capítulo 5, a gente vê, né, que os filisteus, eles tomaram a arca e eles levam para os templos do seu Deus, né? Deus Dagon, né? E aí lá a gente vê a arca de Deus agindo. A arca de Deus, ela humilha os filisteus, começa a ter doenças, pragas, morte. Os ídolos dos deuses deles começam a ser quebrados, começam a cair. É bem interessante isso, né? Que a arca, quando ela foi usada como um amuleto, ela o povo de Israel foi derrotado, mas ela sozinha nas tendas dos filisteus, ela já começou a trazer a derrota dos filisteus. Capítulo 6, a gente vê os filisteus devolvendo a arca com ofertas, com ofertas pela culpa, com ofertas por desculpa, né?
Eles não aguentaram que a arca ficasse lá no meio deles, então eles devolvem a arca. Capítulo 7, Samuel lidera o povo em arrependimento e vitória contra os filisteus em Ebenezer. Samuel já cresceu, já se tornou sacerdote, já se tornou juiz, já se tornou um profeta daquela nação. Então ali Samuel começa a liderar os exércitos de Israel, assim como eram os outros juízes no livro de Juízes. A gente vê Baraque, Débora, os juízes liderando, né, o povo, né, Gideão. Samuel também, ele era um juiz, então ele liderou o povo, o exército em vitória, né, ali no vale, em que posteriormente eles chamaram de Ebenezer, né, que significa, né, até que o Senhor nos sustentou. Capítulo 8, o povo pede um rei, tá? Capítulo 8, o povo rejeita, né? Samuel rejeita a descendência de Samuel, porque eles falaram, né? Seus filhos são índios. Samuel tinha levantado seus filhos, né? Como juízes sobre o povo. Samuel já estava envelhecendo, e só que os filhos de Samuel eram corrompidos. Então eles rejeitam os filhos de Samuel, rejeitam a liderança de Samuel, mas principalmente eles rejeitam a liderança de Deus, porque Deus sempre foi o rei daquele povo. Então eles pedem um rei como as outras nações tinham reis. Amém? Capítulo 9, Saul encontra Samuel à procura das jumentas do seu pai, né? Saul é apresentado Saul, né? Seu pai perde as suas jumentas fogem, Saul sai a procurá-las, ele encontra Samuel, né? Um amigo de Saul que estava junto com ele fala: vamos até a tenda, né, do profeta, perguntemos a ele se ele sabe onde estão as jumentas. E lá Samuel ele já profetiza, né, sobre a vida de Saul, né? Saul é ungido, né? Capítulo 10, Saul é ungido por Samuel e recebe sinais de confirmação. Capítulo 11, Saul liberta Jabes de Gileade e é aclamado rei. Essa batalha, né, essa guerra no capítulo 11. Capítulo 12, depois que Saul já foi aclamado rei, já foi levantado como rei. Capítulo 12, Samuel faz seu discurso de despedida e exorta o povo à fidelidade. Gente, eu recomendo que vocês leiam. O livro de Samuel, ele tem muito detalhe, muita coisa. Nesse panorama não dá para trazer nem metade, nem 10% do que tem no livro de Samuel. Tem muito detalhe, muita coisa. Então Samuel, depois de levantar Saul como rei, ele faz um discurso de despedida. Agora vocês têm um rei, vocês pediram um rei. É interessante que ele fala: se eu defraudei alguém, se eu furtei alguém, se eu fiz alguma coisa contra alguém, que apareça essa pessoa aqui, que ela se manifeste, porque eu restituirei. Mas se eu não fiz, aqui eu encerro meu ministério, aqui eu encerro meu serviço a vocês. Agora vocês já têm um rei que vai servir vocês. Amém? E ele exorta o povo para serem fiéis, né, para serem obedientes. Capítulo 13, Saul oferece sacrifício sem esperar Samuel e é repreendido, né? Teve uma guerra, uma batalha. Saul, como rei de Israel, sobe a batalha, só que eles não começavam a guerra, não começavam a batalha sem antes fazer um sacrifício. Só que quem fazia o sacrifício era o sacerdote, no caso Samuel. E Samuel falou para Saul esperar. Samuel não estava presente. Saul ficou ansioso, estava com medo, pensou: Samuel não vai vir, e ele mesmo fez o sacrifício, coisa que não cabia a ele fazer o sacrifício. Quando Samuel chega, ele repreende Saul. Capítulo 12, nessa batalha, né, Jonatas, né, filho de Saul, vence os filisteus, e Saul tinha feito um voto precipitado também, interessante. Capítulo 15, Saul desobedece ao não destruir Amaleque e é rejeitado por Deus. Teve a primeira desobediência, né, que Saul fez um sacrifício que não era para ele fazer, e a segunda desobediência de Saul, no capítulo 15, Deus mandou ele destruir uma nação e ele não destruiu, ele fez meio que uma aliança. Capítulo 16, Samuel unge Davi, né? No capítulo 15, Samuel já anuncia Saul, né? Deus está rasgando o seu reinado, Deus está entregando para alguém melhor do que você, que ele já levantou um homem segundo o coração de Deus. No capítulo 15. Capítulo 16, Samuel ele vai até
a casa de Jessé, né? E unge Davi, né? Todos já conhecemos essa passagem, né? E também a gente vê, né, que o Espírito de Deus se retirou de Saul, ele vai até Davi, o Espírito de Deus vai até Davi, toma Davi no momento que ele é ungido rei, e em contrapartida, um espírito maligno começa a atormentar Saul. Ali, os servos de Saul falam, né, dão uma dica para ele que ele contratasse alguém que tocasse harpa, né? Então, quem que foi contratado? O próprio Davi. O próprio Davi foi contratado para tocar harpa, para expulsar, né, para acalmar Saul quando ele estava sendo atormentado. Capítulo 17. Davi derrota Golias, né, uma funda, né? Todos nós conhecemos essa história. Capítulo 18. Davi torna-se popular, né? E desperta o ciúme de Saul, né? No capítulo 18 a gente já vê, né? Depois de Davi derrotar o gigante, Saul levanta ele como um soldado dele, e Davi fazia campanhas de guerra. Davi ia às batalhas, né? Então, sempre quando ele voltava, começaram a cantar, né? Saul matou seus milhares, mas Davi as dezenas de milhares. Isso despertou o ciúme, né, de Saul sobre Davi. Capítulo 19, ali a gente já vê essa inveja, esse ciúme de Saul em práticas, né? Que Saul ele começa a tentar matar Davi. Quando Davi tocava a harpa para ele, Saul pegava sua lança, jogava em Davi, tentava matar Davi, né? Capítulo 20, né? Ao contrário de Saul, que tentava perseguir Davi, Jonatas, filho de Saul, ele tinha uma grande amizade com Davi. Eles tinham um grande apego um com o outro, né? Então eles fazem uma aliança e se despedem, né? Capítulo 21, Davi foge, né? E come os pães da proposição, né? Ele foge de Saul, ele vai até o sacerdote. Ele pede armas, né? Ali tinha a espada de Golias, junto com o sacerdote, e o único alimento que ele tinha era os pães da proposição, né? Que eram os pães do altar de Deus, né? Então, Davi e os seus homens comem aqueles pães. Capítulo 22, Saul mata o sacerdote de Nob, e Abiatar escapa e se une a Davi, né? Nessa perseguição, depois que Davi foi até o sacerdote, Saul vai até o sacerdote, se ele mata os sacerdotes. Abiatar, né, que era o sacerdote também, ele consegue fugir e ele se une a Davi. Capítulo 23, Davi salva Keila, né, mas foge de Saul com direção divina. Keila era uma cidade, tá? Davi ele vai até essa cidade, né, e lá teve uma guerra, uma batalha, Davi salva essa cidade. Capítulo 24, Davi culpa Saul na caverna de Engedi. Saul perseguindo Davi fugindo de Saul. Então Davi, enquanto Saul dormia, Davi ele vai até o acampamento, enquanto os soldados dormiam. Ele vai lá, ele pega um objeto, depois quando ele se distancia, ele grita até Saul, ó rei de Israel, né? Davi ele tinha uma reverência ainda por Saul. Ele tinha temor em tocar em aquele que Deus levantou como rei. Então Davi ele levanta, ele grita, né? Para você ver que o Senhor está me perseguindo em vão, né? Eu não pretendo te causar mal. Eu estive aí, Deus te entregou nas minhas mãos, mas eu poupei a sua vida. Capítulo 25, a gente vê a morte de Samuel, né? A gente vê a morte de Samuel. A gente vê a história muito boa de Davi, né? Abigail e Nabal. Capítulo 26, mais uma vez Davi poupa Saul. Dessa vez no acampamento, Davi vai lá, corta um pedaço da capa de Saul e vai lá de novo, anuncia, ó rei, Deus me entregou sua vida nas minhas mãos, mas eu estou culpando sua vida. Você está me perseguindo, mas eu estou culpando sua vida. Eu acho que isso é onde a gente vê, né? O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, eu acho que ele não tem muito a ver com Davi derrubar gigante, Davi derrubar Golias, mas em Davi culpar Saul. É o que Jesus fala, né? A gente dá alta face, a gente deve perdoar aquele que nos ofende, a gente deve perdoar os nossos inimigos, orar por eles, né?
Porque se a gente amar só quem nos ama, a gente não tem diferença nenhuma dos pagãos, né? Isso daí qualquer um faz. Mas amar quem nos odeia, essa é a diferença do cristão. Capítulo 27, né? Davi entre os filisteus. Davi, ele pensou, tá cansativo fugir de Saul. Uma hora ele vai acabar me pegando. Uma hora ele vai acabar me matando. Então o que eu vou fazer? Eu vou me aliar aos filisteus. Davi ele se alia ao exército filisteu. Então ele foge das terras de Israel, né? Ele vai até aqui, né? Rei de Gade. E ele finge lealdade, tá? Ele não era leal aos filisteus, mas ele começa a estar junto com eles. Capítulo 28, Saul consulta uma médium, tá? Era pecado isso, mas Saul, ele tenta consultar os profetas. Deus não falava mais para Saul através dos profetas, Deus não falava mais com Saul através do Urim e Tumim, né? Que era o que eles faziam, né? Deus não falava com Saul de forma mais nenhuma. Então, Saul, em desespero, aí ele vai até uma necromante, até uma médium, né? Ele tentar consultar, né? Lá ele tem uma visão, né? Ele lá é anunciada a morte dele. Capítulo 29, Davi é dispensado da guerra. Os filisteus levantaram guerra contra os israelitas e Davi, como ele estava aliado aos filisteus, então ele provavelmente iria guerrear contra os israelitas. Mas então os próprios filisteus falaram: não, ele pode se juntar com os israelitas, nos trair e tal. Então os príncipes dos filisteus não deixaram que Davi fosse à guerra. Aí teve essa guerra aí. Davi vai vai para outra guerra, né, contra os amalequitas. Está lá em capítulo 30, né? Davi derrota os amalequitas. Foi aquele momento em que as mulheres, os filhos, tanto de Davi quanto das pessoas que estavam com ele, foram sequestrados, né? Então ele recupera seus bens, recupera as famílias, né? E no capítulo 31 tem essa guerra entre os filisteus e o povo de Israel, e ali Saul, ele morre, né? Cumprindo, né, o decreto que foi levantado quando ele foi consultar a necromante, né? Ali Saul, seus filhos morrem em batalha, né, no Monte Gilboa, seus corpos são desonrados, né, e depois são resgatados, né, pelos homens de Jabes de Gileade. E assim termina o livro de 1 Samuel. Esse foi o panorama. O livro de 1 Samuel termina no capítulo 31, com a morte de Saul em batalha. Depois continua o livro de 2 Samuel. O que a gente pode aprender, né? Os pontos principais de 1 Samuel, né? Como já foi lido no capítulo 2, o Cântico de Ana, eu acho que ele resume muito bem o livro de Samuel, né? Ele destaca isso, né? Que Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos, né? Isso daí resume bem o livro de Deus, né? Ana, que era estéril, era humilhada, desprezada, ela ouvida por Deus, né? E ela foi exaltada, né? Samuel, que era pequeno, né? Já era mais profeta do que Eli, que era um grande sacerdote daquela época, né? É bem interessante, né? O capítulo 4 que vai falar disso, né? Que Samuel ouvindo a voz de Deus quando a voz de Deus já não era mais ouvida já. E Davi e Saul, né? Saul, que era um homem alto, era um homem de batalha, todos consideravam ele, até mesmo os irmãos de Davi, né? Quando Samuel ele vai para ungir alguém, quando Deus levanta Samuel para ungir alguém na casa de Jessé, ele olha para os irmãos de Davi e fala: certamente esse será o rei de Israel. Mas aí Deus fala: não é esse. Ele levanta o menor da casa, né? Que era Davi, né? Então o livro de 1 Samuel ele fala muito sobre isso, sobre como Deus levanta os pequeninos, como Deus exalta, né, os humildes, né? Tudo isso aponta para o reino de Deus mesmo, né? Jesus sempre falou, né? Se vocês que querem ser os maiores, sejam vocês os que servem. Vocês que querem ser os maiores, que vocês sejam como esses pequeninos, sejam como uma criança. Os últimos, né, serão os primeiros, né? Jesus nos ensina isso, né? O livro de Samuel ele fala muito disso, né? De 1 Samuel.
Temos também a fidelidade, né, de Deus no seu plano redentor, né? 1 Samuel marca a transição, né, dos juízes para a monarquia, né? Onde Deus conduz a história com uma linhagem de Davi, da qual virá o Messias prometido, né? Mesmo com os erros humanos, Deus preserva sua promessa feita, né? A promessa do Éden, né? E a promessa de Abraão também, né? De que as nações seriam abençoadas, de que Deus estava preservando, né, o seu remanescente, né? A gente vê também Davi, né, apontando para Cristo, né? O próprio Cristo, né, várias vezes ele era chamado, né, filho de Davi, né? Porque é da descendência de Davi. Ele foi ungido, né? Como falavam de Cristo, né? Será que de Nazaré pode surgir algo bom? Será que nas pastagens pode surgir o rei de Israel? É isso. O Cristo, né? O próprio nome Cristo significa ungido, né? Ungido. Em Davi a gente vê, né, uma pessoa que não era um sacerdote, que não era sendo ungido, tendo óleo derramado, menino, tendo óleo derramado sobre sua cabeça, né? Ele era Davi, né, como um rei, né, que conquistou, né, batalha, né, assim como Jesus, que venceu, né, a morte, venceu o pecado em nosso favor, né? Jesus cita, né, aquela passagem, né, de Davi comendo os pães da proposição, né? Os religiosos falam, não, mas isso não é lícito. Jesus fala, né, Davi comeu os pães da proposição, né, revelando que Davi, né, já tinha apontando para esse sacerdócio de Cristo, né, e que ele é maior do que Davi, e que ele é o Senhor do sábado também. Sobre a questão do governo, né, de reinado, né, sobre obediência a Deus, né, Davi pecou também, pecou até pior do que Saul. A gente não vê isso em 1 Samuel, a gente vai ver nos livros posteriores, mas é sobre obediência, sobre arrependimento, né. Saul, ele queria ser honrado. Davi, ele, quando foi confrontado com o seu pecado, ele se arrepende, né. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento. Davi, ele mostra o seu arrependimento pelos seus pecados, né? Saul é rejeitado por sua desobediência, mostrando que a aparência e os status não garantem a aprovação divina. Davi, apesar de imperfeito, né, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso aponta para Cristo, né, o rei perfeito, obediente até a morte, né, e que reina com justiça. Fala em Efésios, né, capítulo 2, versículo 8, né. Concluindo, irmãos, o livro de 1 Samuel nos revela que, mesmo diante da rejeição do povo e da instabilidade de líderes como Saul, Deus age conduzindo fielmente sua história de redenção. Ele escolhe e exalta os humildes, né? Como Ana, Samuel, Davi, estabelece progressivamente a base para a chegada do rei prometido, Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi, né? Davi surge como uma figura central, né? Um tipo de Cristo, ungido, rejeitado, perseguido, mas fiel. Nele nós vemos traços daquele que viria para reinar eternamente. Ainda assim, 1 Samuel termina com um cenário de luto, né, e transição. Saul morre, Saul e seus filhos, né, porque quando o rei morria, seus filhos reinavam em seu lugar, né, mas os filhos, né, que era Jonatas, né, o homem de guerra também, o primogênito dele, morre junto, né, e o trono de Israel está vazio. Amém? É nesse ponto que entra o próximo livro, 2 Samuel, que continua essa história e narra o estabelecimento definitivo do reinado de Davi, um marco crucial no cumprimento das promessas feitas a Abraão, né, e que apontam para o reino eterno de Cristo. O que começou com lágrimas e perseguição será transformado em reinado de promessa e de eternidade. Amém, irmãos? Amém. Essa é a aula de hoje. Por enquanto, esse é o livro de 1 Samuel, e a gente vai ver o plano de